Olá, você que se liga na programação da TV Beltrão, seja muito bem-vindo a mais um Associativismo e Cooperativismo. E olha, nesta semana vamos falar sobre a atuação da ASESOAR, Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural, que está completando, veja só, 6 décadas de atuação agora em 2026. A nossa conversa é com o Inácio Verli, que é o presidente da entidade, para falar um pouco sobre o histórico de lutas, de organização, o legado da ASESOAR para o sudoeste do Paraná e também olhar para o futuro. Você acompanha a nossa entrevista logo após o intervalo, não saia daí, a gente está de volta num instante. Trabalhadores e trabalhadoras no comércio de Francisco Beltrão e região podem contar com o apoio e a experiência do Sindicato dos Empregados do Comércio, uma entidade com mais de 35 anos de atuação na defesa dos interesses dos trabalhadores de forma séria e transparente. Ao longo dos anos, apresenta inúmeras conquistas aos trabalhadores através das negociações e acordos coletivos de trabalho, que garantem pisos salariais valorizados, reajustes anuais a todos os trabalhadores, gratificação pelo dia do comerciário, vale alimentação, dentre outras conquistas. O sindicato conta com equipe especializada para atendimento tanto presencial quanto digital, assessoria jurídica, contábil, cálculos, homologações e atendimento em geral. Acompanhe nosso trabalho pelo Instagram e também pelo seu aplicativo SecFB. Trabalhador do comércio, conheça e apoie o trabalho do seu sindicato e fortaleça essa luta que é de todos. Ampliar nossas conquistas também depende do seu apoio. Sindicato dos Empregados no Comércio de Francisco Beltrão e região, com sede na Rua Pernambuco 111, centro de Francisco Beltrão. Fone WhatsApp 46-3524-1819 e subsede em 2 vizinhos, na Rua Pará 38. Fone 46-3536-3106. Acesse o site secfb.org.br. Começa agora mais um Associativismo e Cooperativismo na tela da TV Beltrão, um programa que toda semana leva até você, telespectador, um pouco da atuação de entidades, grupos organizados, cooperativas, associações, enfim, todas as instituições sem fins lucrativos e que têm atuação relevante na comunidade regional, têm espaço aberto aqui no nosso programa. E hoje, para falar um pouco mais sobre a atuação da ASESOAR, nosso convidado é o Inácio Verli. Vale lembrar que a associação está completando agora, em 2026, 60 anos de atuação, tem um papel fundamental em várias ações ao longo da história da nossa região e continua tendo uma atuação relevante aqui em todo o sudoeste do Paraná. Inácio, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E eu acho que já dá para a gente contextualizar um pouco, né? Fala um pouco sobre a história da ASESOAR, né? Que é uma associação voltada aos estudos, orientação, assistência rural. Como que ela foi fundada, como que ela se originou e como que veio se desenvolvendo? Que bom, Leandro. Primeiro, agradecer esse espaço, parabenizar também a TV de Beltrão, né? Que vem fazendo esse espaço associativo, né? Cooperativo, que é muito importante. Eu acho que isso faz a gente desenvolver cada vez mais e principalmente trazer a força do nosso povo, da nossa região. ASESOAR esse ano, e é um prazer para mim, juntamente com os demais da executiva e da direção, estar à frente dessa entidade que nós consideramos uma entidade mãe aqui do sudoeste do Paraná, por ela ter os seus 60 anos de existência. Claro que nós temos outras entidades mais, vamos dizer assim, com mais tempo já de existência, como foi, citamos até a própria APP Sindicato, que tem lá seus 77 anos de existência aqui no sudoeste do Paraná, mas ela também usou da própria estrutura da ASESOAR por muitos anos, porque ela ali não tinha, e a ASESOAR, ela cedeu nos anos 60, com uma incidência que a gente sempre chama da igreja. Nós tivemos aqui no sudoeste do Paraná, na Diocese de Palmas, que depois se tornou Palmas e Francisco Beltrão, a vinda dos padres belgas. E na Bélgica, lá já se tinha um avanço
dessas organizações associativas, cooperativas. Lá se tinha já essa caminhada e um movimento sindical mais pujante, mais forte. Então os padres também trazem essa bagagem de formação de associações para a nossa região. Quando eles se atêm à realidade local, e veja, vamos voltar 60 anos atrás no sudoeste do Paraná, né, Leandro? Então, se nós pegarmos 60 anos aqui, como que era Beltrão, Francisco Beltrão? Como que era os municípios da fronteira? Muitos deles às vezes nem existiam, né? Aqui, em que estavam começando. Que após a revolta, se teve ainda um tempo de instabilidade, né? Até a regularização das terras. Exatamente. Uma questão fundiária também envolvida, então, né, Inácio? Isso. Então a gente vem de uma situação que é um legado aqui do próprio povo da região, que pegou em armas, lutou por suas terras. E é uma das regiões únicas que ganhou a batalha. Se você pegar toda a história a nível nacional, de várias batalhas que aconteceram, a exemplo que famosa, Canudos na Bahia, né? Lá no nordeste da Bahia, foram 5 batalhas para destruir aquele povo que queria simplesmente ter uma vivência diferente, sem divisas, né? Que a terra era de todos e eles queriam viver aquilo, né? Criou até um roteiro, né? na TV, aonde que passou essa reportagem. Aqui, a revolta de Sudoeste, ela teve êxito, né? Então, os agricultores aqui tiveram essa situação e em seguida nós tivemos a ditadura, né? Aqui também, que foi em 64, e a Cessuar, então, ela nasce no meio disso. Ela nasce aqui, aonde que, nessa lógica, os padres reuniram esses jovens, na época chamado Juventude Agrária Católica, a JAC, certo? E todas as famílias da região aqui, vocês lembram, eram famílias numerosas, né? Com 8, 10, 12, 15 filhos, né? E comunidades pujantes, onde primeiramente tinha uma igreja e a partir da igreja faziam todo esse movimento de formação, aonde que nós precisaríamos ter um modelo, aí toda essa reorganização. Então a JAC, eles formam a partir daí, né, a Cessuar. A Cessuar que precisaria fazer a questão do estudo, né, assistência e orientação rural, porque nós precisávamos muito, não era só abrir o mato, era como usar a terra, como que a gente usar e as tecnologias da época. Então aí vem os padres e começa a Cessuar, muito ligado à igreja, né? Voltada, as primeiras formações foram, Leandro, com as formações de ministros, catequistas, orientações, inclusive muitos materiais da época, nós temos vários livretos ainda da época, que é a primeira questão de higiene, como lavar as mãos corretamente, usar a questão de higiene, porque na época tinha muitas doenças, e até isso, né, faziam materiais para ir nas comunidades, e o pessoal saíam aqui de Beltrão, que era a sede, eles passavam 3, 4, 5 meses fazendo as visitas nas comunidades, nos municípios, e quando retornavam em casa, até muitos relatam, né, quando a mãe falava: filho, o pai chegou, ele se escondia, estranhava, não, esse cara não é meu pai, né? Peraí, como assim, né? E estranhava porque ficava muito tempo fora. Então a gente precisa aqui agradecer por a gente estar à frente dessa entidade tão valiosa, né? Nesse momento dos 60 anos, porque olhando os pioneiros, que também ainda tem muitos vivos, que construíram, né, e estiveram junto desde o início dessa caminhada, né? Eu acho que a Cessuar, né, dá para a gente resumir até, Inácio, que ela foi o que deu as bases, eu acho, para a formação do que Beltrão, boa parte da região, é hoje, né? Isso. Tanto na própria organização fundiária, vamos dizer assim, né? Pequenas propriedades com acesso à capacitação, que conseguem ter viabilidade econômica, social também, né?
E fora disso também o próprio desenvolvimento do cooperativismo, né, que hoje eu acho que é um motriz muito forte aqui na nossa região, especialmente em Beltrão. Beltrão. Exatamente, Leandro. Nós olhando, conversando com um dos pioneiros, que é o Nelson Meurer, que muitos conhecem, é o Daniel Meurer, né? Desculpe, o Daniel Meurer, ele é um dos pioneiros da Acessoar e ele sempre diz, Beltrão não era conhecido, mas a Acessoar já tinha relações a nível internacional com a Miserium, então vários intercâmbios, né, com a própria Bélgica, com a Alemanha, com França, né, com Itália. Então eles faziam-se conhecer a região aqui pela experiência que traziam de lá, e a organização fundiária também lá era diferente. Então o Brasil, que é essa nação que vem, esse formato de pequenas propriedades que se tem, e aí se começa tudo isso, as primeiras análises de solo, quem fazia era a Acessoar, né, que teve o primeiro laboratório que se teve aí, né, o primeiro banco de sementes que se teve em toda a região, o banco de sementes foi a Acessoar que trouxe, né, com as ações também da Miserium, da Bélgica, as primeiras formações de orientação, que nem a gente já disse, para a própria igreja, foi dentro da Acessoar. Então, assim, é uma história muito bonita, e a partir daí começa o primeiro crédito rotativo, porque as famílias percebiam que elas tinham muita força de mão de obra para trabalhar em suas propriedades, mas na época não tinha esse capital de giro. E aí que veio toda essa situação, e aí muitos que passaram pela Acessoar, que a gente quer agradecer aqui, não vamos citar nomes porque a gente sempre esquece de muitos e aí comete grandes pecados aqui, mas a gente quer agradecer todos os que passaram pela direção. Mas quando eles debateram justamente esse crédito rotativo, foi o início de hoje a tão conhecida a Cressol, que aí o crédito rotativo ele deu para as famílias uma condição de pegar aquele dinheiro, aplicar, gerar, comprar as vaquinhas ou aplicar na produção e fazer com que aquilo tinha um resultado muito valoroso para aquela família, para ela ter as verdadeiras condições de viabilizar, de produção, de alimento, de fazer a sua venda, e aí elas devolviam esse recurso para a Acessoar, e a Acessoar repassava para outras famílias. Porém, pela questão legal do país, isso é proibido. Nós não temos uma associação como a nossa, né, filantrópica, ela não tinha esse cunho, né, e a legislação não permite. Então, a partir daí, então vamos lá, temos que construir uma cooperativa que dê condições, porque na época, quem ia nos bancos oficiais que tinha, seja o Banco do Brasil e vários outros que tinham aqui, eles estavam perdendo suas terras. Eles financiavam lá o trigo, financiavam para abrir as lavouras, que na época era muito isso, principalmente da Revolução Verde, né, com os militares. Eles vinham, eles davam o crédito, né, Leandro, mas você era obrigado a desmatar. Se você não desmatava, se você não abria, inclusive eles pegavam de volta aquele recurso, era obrigado fazer as grandes aberturas de área, né, para gerar o desenvolvimento, né, para fazer a produção que era da época. E aí veio-se tudo isso, aí teve as grandes crises depois dos suínos. O senhor lembra que as pestes suínas todas que foram criadas aí na região, de uma hora para outra parou-se a produção de suínos, aonde que muitos se fizeram, eles produziam os animais, e aí eles conseguiam prover as suas famílias, mas ter uma grande renda, compravam, né, para os seus filhos, e aí se faziam. De repente aquilo veio a peste, né, chamada, né, toda a febre, e aí acabou, aí começou os integrados. Então isso a gente começa a se preocupar, mas quem ganhou com isso? Saiu da força da mão dos agricultores familiares e foi para os integrados. Opa, começou. E aí depois começa a se perceber toda a dimensão que a gente precisa olhar. Esse debate tem que ser feito de como que se deu a agricultura no Sudoeste. E dentro desse meio que começa a Cressol é justamente para esse fim, solidário. Solidário, por quê? Porque os bancos eles não mais financiavam os pequenos, e a maioria aqui eram chamados pequenas agriculturas, né?
E aí a agricultura familiar, depois que nasce essa dimensão, né, que eles falam, não, nós não podemos ser considerados pequenos, porque é uma coisa muito mal vista, pequeno, não, nós não somos pequenos, a gente produz, podemos ter pequenas áreas, mas a gente não pode dizer pequenos agricultores, porque pequenos agricultores a gente tem várias interpretações, então a gente tem que olhar, não, a agricultura familiar, que usa a mão de obra da família para produzir o alimento, colocar, e às vezes em grandes quantidades, né, por mais que seja em pequenas áreas, certo? Então isso começa a criar, e aí começa, não, vamos criar diferente, porque se nós não estamos tendo acesso lá, eles estão usando do crédito só para financiar os grandes e tal, nós precisamos criar algo nosso. E aí que começa toda essa dimensão, essa vocação, que a gente cria a partir daí, lá dentro do prédio da Acessoar, depois ela sai, né, nos anos de 90 e poucos, porque a Cressol, ela está completando seus 30 anos, né, completou esse ano os 30 anos, né, de existência, no ano que também a Acessoar completa os 60. Então, quando iniciou-se a Cressol, nós estávamos com 30 anos de existência, a Acessoar. Então, quando a Acessoar estava com 30 anos, ela começa a criar a questão do cooperativismo. E aí não veio só o cooperativismo do crédito, aí começa a pensar o cooperativismo parte da produção também, né? Porque de serviços, na questão da assistência técnica, da ATER, que a gente precisa, do leite, foram criadas as CLAFs, ela cumpriu o seu papel na época, né, Leandro? Mas aí, como ela era uma cooperativa muito de organização, se todos, a gente vende para o mesmo laticínio, por que tanta diferença de preço? Vamos organizar numa cooperativa, vamos fazer uma venda só, vamos nivelar, todos ganharam na época. Mas aí houve um grande calote, os laticínios se combinaram, né? E aí falaram, não, isso aí nós neutralizamos eles logo, né? Se combinam entre os laticínios e Erogo, por quê? Porque eram cooperativas de organização, né? Na época elas cumpriram muito bem. Para você manter isso, você tem que dominar a cadeia, né? E aí, então não é fácil, mais né? Complexo do mais que parece, complexo né? do que parece. Então a gente precisa ter. Mas, Inácio, é bom por causa disso, é a tentativa, sabe? A organização, né? É fruto disso também, Exato. né? Eu acho que isso que é o importante e faz parte de toda a trajetória, né? Da Acessoar, que agora está chegando aí aos seus 60 anos. Exato. Dentro disso, né, Leandro, a gente olhando o associativismo não foi diferente das grandes lutas, o movimento sindical. Muitos gostam, mas para que sindicato? Agora eu pergunto, quem vai gritar por você? Quem que criou as grandes políticas, a exemplo dos agricultores que não tinham direito a salário nenhum? Como que eles foram reconhecidos? Porque o grande debate, gente, que todos nós temos que fazer e saber discutir isso, Leandro, é que lá atrás, quando a gente fazia o debate, veja, quem tinha direito a um salário é quem contribui. Então, o regime geral da Previdência, o INSS, ele foi criado, a grosso modo, vamos pegar, se você pegar as grandes construções de ferrovias que abriam as dimensões das ferroestes aqui, tinham muitas doenças, que o pessoal entrava mato afora aqui, os trabalhadores pegavam... Vulnerável, né? Era vulnerável. E aí, cara, eles começavam a trabalhar, imagina, nesse matão afora, abrindo as picadas, e ali começavam doenças e não tinha ninguém por eles. Eles começaram a criar entre eles um fundo, onde cada um começou a depositar um pouquinho de recurso, criar aquele fundo, para quando alguém ficava doente, para alguém que sofria um acidente de trabalho, e eram muitos acidentes na época, né? Eles tinham algo que socorresse eles. Isso a nível nacional, depois, essa experiência vai evoluindo, claro, a história não vamos contar toda, se transforma no INSS, certo? Que é um fundo de amparo. Então, quando você diz assim, não, gente, eu vou sonegar, não. Gente, você está sonegando um fundo para você mesmo ter um amparo depois. Mas eu não quero me aposentar, eu vou me... Cara, a aposentadoria é um dos benefícios, entende, Leandro? Porque o regime geral da Previdência, ele é ter você como assegurado. Assegurado é quando você ficar doente, você tem
algo que te ampara. Quando você sofre um acidente de trabalho, você tem algo que te ampara. Quando você tem a questão das mulheres, principalmente a questão da gravidez, o salário e maternidade, você tem algo que te ampare. Então ele é um fundo de amparo, não é só aposentadoria. Muitos falam hoje, eu não quero essa aposentadoria de miséria, então eu não vou. Gente, é um local que você tem que olhar a sua dimensão. Então quando você começa a discutir o agricultor, o pessoal da cidade, os urbanos diziam, não, vão quebrar a Previdência, porque o agricultor não contribui. Aí começou todo o debate, mas como não contribui, né, Leandro? Se nós colocamos na mesa de todos os trabalhadores o alimento, que mantém hoje tudo, então, só por isso, aí começou a luta. Então tem que ser uma lei separada, tem que ser uma lei diferente. Aí cria-se a 8.212 e a 8.213, que cria-se os segurados especiais. Nós, agricultores, hoje estamos considerados assegurados especiais, pela lei 8.212 e 8.213. E o que é um assegurado especial? O assegurado especial, ele não precisa comprovar a sua contribuição, ele precisa comprovar a sua atividade. E por ter que comprovar a sua atividade, aquela nota que ele leva lá na hora da sua aposentadoria, e por isso ele tem que comprovar somente os últimos 15 anos de atividade e não de contribuição, certo? A nota que ele apresenta lá para o INSS, quando ele vai se aposentar, é um documento que comprova a atividade. Então aquela nota não importa se ela é de R$5, de 50 mil ou de 500 mil, certo? Ele tem que comprovar a atividade. Por ele ser agricultor, por ele ser assegurado especial, desde que ele comprove a atividade nos últimos 15 anos, homem ou mulher, tem direito a esse benefício, certo? Mas isso vai quebrar a Previdência, não sei o que. Não quebra. Por quê? Porque hoje, se você olhar a contribuição do agricultor, toda vez que ele tira lá uma nota, vai sair da nota lá 2.3, que vai que é chamado, antes era o Fundo Rural, hoje é o ICMS. Desses 2.3, vai lá, né, 2.1, que vai para toda a questão tributária, né, que aí vai um tanto para a Previdência e os outros recursos. E 0,2 vai para a CNA. 0,02, a CNA, Confederação Nacional da Agricultura. E aí, gente, esse recurso vai para as chamadas reorganizações da CNA, né, os S's da vida, né, os Sebrae, toda aquela organização que já são conhecidos aí, os rurais pegam. E para a agricultura familiar, muito difícil esse recurso vir. Os sindicatos, na época, quando a gente começa a discutir, são sindicatos combativos, que na época eram muito vinculados ao regime que a gente tinha, ditadura, né, os militares mandavam, tinha os hospitais, tinha os odontólogos ali, tinha mais os que cortavam cabelo, tudo, e aí todo mundo era obrigado a se associar no sindicato, porque senão não ia fazer a cartinha do INAMPS na época, para ele poder ser atendido no hospital. E aí a gente falava, gente, isso não é serviço do sindicato, isso é política pública e tem que ser de governo, porque é direito de cada um ter um atendimento à saúde. Então ali começa a ver o conflito e chamados os sindicatos pelegos, que daí assessoar ajuda a construir com o pessoal, os padres belgas, e diz, não, nós precisamos ter uma luta maior, né, Leandro? E aí começa também esse embate. Então é importante a gente lembrar dessa história, porque hoje às vezes os jovens, o pessoal que não olha toda essa história que houve, aí eles falam, não, mas para que sindicato? Quem que vai gritar por nós? Né? Quem que vai de fato ir à luta? Quem que foi que criou a questão da aposentadoria? Para mulheres que nem tinham direito, era só homem e meio salário, quando começou, depois partiu para um salário, daí as mulheres entraram, aí começa a haver todo esse debate. E hoje a gente tem que avançar. Hoje nós temos que avançar por quê? Porque quando você contribui, você olha lá, se você contribui, tira aquele valor lá de 2,3
3%, que é da nota, então quer dizer que você contribuindo com X valor de notas, você já está contribuindo muito mais do que um salário mínimo. Então por que não começar a discutir também que o agricultor possa se aposentar com mais do que um salário mínimo, de acordo com o recolhimento em nota? Isso vai fazer com que nenhum agricultor deixe de vender, a exemplo de Suíça e outros, qualquer coisinha que ele vender lá, ele vai tirar nota. Por quê? Porque isso é um benefício que vai reverter a ele, vai reverter às políticas públicas do país. Porque quando você fala em política, em corrupção, hoje tem que olhar para dentro de si, né, Leandro? Porque a corrupção começa lá na família, começa no comércio, começa na iniciativa privada, não só no governo. Eu quero que arume minha estrada, eu quero que tenha infraestrutura para a agricultura, eu quero que tenha isso. E aí eu pergunto, da onde que sai isso? Se não é dos tributos. Então a gente precisa fazer esse debate. A gente tem que fazer com que esses momentos sejam momentos formativos, momentos que olham de fato para as incidências de que Brasil nós queremos, que Brasil rural, que Brasil previdenciário, que Brasil mulher, que Brasil jovem, que Brasil cooperado que nós queremos. Né? Exatamente, eu acho que o recado é justamente essa linha, olhar para a realidade, né? Ver os desafios, problemas, debater, apontar as soluções. Eu acho que a Acessoar tem tido um papel aí nesses 60 anos bem atuante, fundamental para a história do sudoeste do Paraná. Gente, nós vamos para mais um intervalo, voltamos na sequência com o nosso programa. Não saia daí, num instante nós estamos de volta. Chegou a hora de economizar e renovar a sua casa e o seu campo. Na Afubra você encontra de tudo: eletrodomésticos, eletrônicos, som, imagem, mesa e banho, utensílios de cozinha e muito mais para facilitar o seu dia a dia. E sabe o que é melhor? São preços e condições imperdíveis que cabem no seu bolso. Venha para a Fubra, no Trevo do Alvorada, saída para Cascavel. Ligue agora, 46-3905-1800. A Fubra, sempre com você. Olá pessoal, hoje vamos falar do Gidermo do Império Girassóis. É um produto puro, natural, esterilizado, principalmente você que está passando por essa dengue, questão de irritação da pele, coceira. Ele hidrata e fortalece os tecidos. E também para quem tem escarra, problema de escarra, feridas, queimaduras, assaduras. Então olha só, um grande aliado. Temos de 120 ml e também temos ele em 35 ml. Então olha só, um grande aliado, principalmente nessa temporada de dengue, para hidratar e fortalecer a pele. Tudo bem, pessoal? Sou Adrian da Costa Consórcios, corretora autorizada da HS Consórcios. Muitos de vocês desejam hoje ter um imóvel próprio, mas acabam primeiramente buscando financiamento e se deparando com juros abusivos. Nós aqui da Costa Consórcios oferecemos para vocês um plano com meia parcela até a contemplação e o melhor de tudo, sem pagar juros. Você já pensou, você conquistando seu imóvel pronto, sem abrir mão da sua saúde financeira? Quer saber como? Simule agora mesmo aqui comigo, 46-99905-6696, ou nos faça uma visita, Rua Rio Grande do Sul, número 1000, ou até mesmo pelo nosso site, hsconsórcios.com.br. Conquiste a sua casa sem pagar juros. Precisando de assistência técnica? Então vem para a GNU Informática. São 22 anos de experiência em reparos de celulares, computadores e notebooks. Mas se você busca um aparelho novo, aqui tem uma loja completa de eletrônicos e acessórios, com entregas em todo o Brasil. GNU Informática, na Avenida General Osório Cango, em frente à Fopar. Indústria Alumínios Belmar. Agora, loja da fábrica junto com Indústria Mais Atacado com novo endereço. Rua Vicente Setembrino Palotim 192, Padre Eurico. A Belmar convida todos os clientes de Beltrão e região a conhecer a nova loja da fábrica.
Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo na tela da TV Beltrão e nesta semana falando um pouco sobre a atuação da Assessoar, a Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural, que atua em todo o sudoeste do Paraná, tem aí associados, tem uma história de luta, de organização que é fundamental para a história de toda a região. E nós recebemos aqui o Inácio Verli, que é o presidente da entidade, para que a gente possa falar um pouco, não só sobre o passado, mas também olhar agora para o futuro, para o presente, para o cenário atual, né, do meio rural, para a gente poder apontar novos caminhos também. Bem. Inácio, falando um pouco sobre as comemorações, né, dos 60 anos da Assessoar. Já teve atividades? Como é que vocês estão planejando, olhando esse ano de 2026? Bem rapidamente, Leandro, dia 10 de fevereiro nós completamos oficialmente 60 anos de Assessoar, porque foi o dia que foi registrado e fundado. Então, no dia 11 nós fizemos a abertura dessas comemorações dentro do nosso lema. Nós temos um lema e esse lema é cultivando soberania, organização e luta junto ao povo. Por que nós escolhemos esse lema bem rapidinho? Porque a Assessoar, durante os seus 60 anos, ela vem justamente cultivando. O que é cultivar? Quando a gente fala em cultivar uma amizade, cultivar uma semente, você exige várias coisas para cultivar. Se você vai cultivar uma semente, você tem que preparar o solo, tem que plantar, tu tem que ter a semente, você tem que regar, você tem que ter. Ah, então você colheu, muito bem, vendeu, acabou. Não, não acabou, você começa tudo de novo, né? Então ela é uma roda, por isso que a nossa Assessoar, ela tem como símbolo uma roda de carroça, e com as cambotas, né? Que a gente tem homem e mulher ali, que mostra que as cambotas, quem conhece que é da roça, que dá sustentação na roda, que gira. E aí quando a gente cultiva uma amizade e tal, quando a educação, você está colocando uma semente, e essa semente ela vai frutificar depois. Então, quando a gente acha que acabou, começa tudo de novo, né? Essa questão, a formação também, você forma, a nossa vida é finita, mas é uma passagem, mas aquilo que a gente plantou, ela vai estar continuando, vai girando. Então, por isso, cultivar é o que mais a gente precisa e fez durante toda essa caminhada. E quando a gente fala em soberania também, a gente tem que perguntar, nós somos soberanos? Nosso país é soberano na alimentação, na produção de energias? Nós somos soberanos na política? Nós somos soberanos na educação? Nós temos soberania como país? E aí, quando a gente fala não só da soberania, da organização, cultivar soberania, cultivar organização, o nosso país é organizado politicamente? O nosso país é organizado economicamente? O nosso país é organizado na questão das mulheres, dos jovens? Nós estamos organizados na questão rural? Nós estamos organizados na questão política como um todo, a educação como que está? E de que organização eu estou falando? A organização dos jovens, das mulheres. Então nós precisamos, durante todo esse tempo nós cultivamos muita organização. E a organização faz a gente crescer. E aí, para que a gente possa lutar junto ao povo. Então esse ano a gente colocou esse lema, lutar junto ao povo. Para que a gente possa lutar junto ao povo, Leandro, nós precisamos ouvir. Ouvir quais são as necessidades, quais são as dimensões. E há sempre um dizer que a gente leva junto com a gente, Leandro, encerrando essa parte do lema, que a gente diz, para conhecer e lutar junto com o povo, você precisa saber da necessidade. E às vezes você quer levar algo de fora achando que vai resolver os problemas dele, mas lá naquela comunidade o problema deles são os ratos que estão comendo tudo que tem lá ou estão invadindo. Então nós temos que ir lá ajudar a caçar rato, certo? Para resolver o problema, para depois você ver, então nós temos que matar a fome primeiro para depois resolver os outros problemas. Então, como que a gente vai lutar junto com o povo? Esse é o nosso lema. E aí nós fizemos dia 19 a nossa assembleia, dia 19 desse mês agora de março, a assembleia com os nossos associados, relembrando todo esse rio que continua correndo com as vertentes que nasceram lá atrás, e nós vamos fazer todo ano esse momento de escuta dos nossos associados, das nossas organizações parceiras, das nossas entidades, e a gente vai fazer outro momento das organizações e entidades parceiras locais, regionais, nacionais e internacional, porque nós tivemos muita ajuda a nível internacional para se manter, a exemplo de Miserium, CEAL, e nós tivemos o CCFD,
E hoje nós temos uma entidade que ainda nos mantém, que é Die Brot für die Welt, em alemão, né? Mas quer dizer pão para o mundo. E o Pão para o Mundo é que nos banca no último ano, que é uma organização da Alemanha, para a gente trabalhar essa dimensão da formação, da educação, escolas públicas, rurais, né? E a questão da formação, da agroecologia e da formação política como um todo, né? Sempre olhando para essa questão também religiosa que nos fortalece em nossa caminhada. Então a gente vai ter esse ano de escuta, o ano todo, e aí a gente quer agradecer todas as parceiras, até vamos deixar um brinde para vocês aqui, nós fizemos um copo, uma caneca, para que a gente possa sempre ter, né, a questão ambiental, que a gente possa sempre carregar junto, para não ficar produzindo muito lixo, né? As nossas bolsas, uma agenda que nós vamos deixar aqui para ti também, Leandro. E também a gente tem algumas camisetas, que daí a nossa parceira Cressol também patrocinou, a gente quer agradecer aqui, não podemos esquecer disso, mas que também fazem todo esse debate, e dentro do nosso símbolo, agora a gente colocou a mulher. Há muitos anos a gente usou só o homem, né? E nos 60 anos eu acho que nós estamos maduros o suficiente, né? Legal. Para também saber que sempre a mulher esteve presente em todas as lutas, certo? Da Acessuar. E a Acessuar não se vê na sua caminhada sem esse trabalho das mulheres e da juventude. Então, seria injusto nós não termos hoje na nossa marca também a incidência de quem sempre construiu e que sempre deu a vida, desde os primeiros combates aqui da revolta dos colonos, as mulheres ficavam em casa com as armas, guarnecendo os filhos e também mantendo aquilo para que os homens pudessem, né, ou sair, né, para os combates, como também, às vezes, até fugir para não serem mortos, né, na época. Então, assim, esse reconhecimento, e nós queremos construir essa história também de luta, de referência das mulheres aqui, que são enormes. Que legal, hein, Inácio? Eu acho que é um belo exemplo para a gente concluir aqui a nossa conversa, né? O rio que traz tanta coisa lá de trás e que segue seu caminho, né? Então, daí novos desafios, novos personagens e a Acessuar aí completando 60 anos e preparada aí para os próximos anos também de organização e de luta. Que bacana. Obrigado, viu, Inácio, pela tua disponibilidade, pela tua atenção, pela tua participação aqui conosco, né? A gente sabe que é um desafio também, né? Estar presente, poder atender sempre todo mundo, mas é uma conversa necessária para a gente mostrar um pouco mais da atuação de uma instituição tão importante que é a Associação de Estudos, Orientação e Assistência Rural, atendendo todo o sudoeste do Paraná. Gente, meu muito obrigado a você aí de casa que nos acompanhou também, lembrando que o nosso programa vai ao ar todo sábado, 12h30, e na quinta-feira à noite tem a reprise, o nosso reencontro semanal. Muito obrigado, um forte abraço e até a semana que vem. Chegaram os novos álbuns de Júlio César Leonardi em comemoração a 25 anos na Estrada da Música. CD Nos Bailes da Vida e CD Gaiteiro do Paraná com 34 novas músicas. Cartão pendrive 25 anos com 130 músicas de toda a discografia. Venda exclusiva pelo WhatsApp 46 999 15 1308.
Você já conhece a Negre Móveis de Madeira? Se você não conhece, está perdendo tempo. Mesas, cadeiras, molduras, roupeiros, camas de madeira, tudo você vai encontrar aqui. Parcelamos sem juros em até 10 vezes para você. Venha nos visitar. Estamos na Rua Peru, 1039, em frente ao Parque de Exposições. Olá, tudo bem? Eu sou o André, da André Luiz X. E quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela minha vida, agradecer a Deus pelos meus clientes, meus amigos, meus irmãos em fé, agradecer a minha família maravilhosa que me apoia, a minha futura esposa, as minhas filhas. Amigão, eu estou agradecendo. Quando acordo pela manhã, é com muita gratidão, com muita luz, que fala assim: obrigado, Senhor, por me levantar dessa cama. Obrigado, Senhor, por me dar mais um dia de vida. Eu não quero viver 2026 sobre datas. Eu aprendi que tem que viver a cada dia. Pra você ter uma ideia, quando eu brigo, quando às vezes eu erro com alguém, se eu estou errado ou estou certo, não quero saber. Eu peço perdão. Por quê? Porque como eu vivo aquele dia que tem que ser tudo resolvido. Não sou uma pessoa que não tem falhas, porque o único é o Senhor Jesus Cristo. Falhamos, erramos com a namorada, com a esposa, com os filhos, mas não deixe de corrigir. Que nessa ceia de Natal, você saiba fazer uma coisa: não dar presente. Você saiba perdoar, para começar um ano diferente. Presente é legal, é tudo maravilhoso, faz parte daquele dia, mas entenda diferente a Santa Ceia. Entenda o que Jesus fez. Então, eu falo algo para você. Quer algo diferente para a tua vida? Busque ao Senhor. Perdoe mais, ame mais, agradeça mais, viva mais. Nem tudo é sobre dar certo, mas tudo se corrige e dá certo. É com muito amor que eu agradeço você, meus amigos, meus clientes, a vocês que me escutam na TV, e desejo a vocês tudo de bom, tudo de melhor, e que Deus abençoe a cada um neste dia. Eu quero aqui te dar o meu abraço. Eu quero aqui que a vida esteja um renovo. E se você está precisando de algo, peça a Deus. Pode contar comigo também. Jesus fala: eu sou o caminho e a verdade. Buscai a mim e a Deus chegarei. Um beijo no coração e um bom ano. Prepare a sua empresa para o sucesso com a Bruniza Uniformes. Conforto e praticidade com durabilidade e elegância. Padronize a sua equipe e leve o seu negócio para um outro nível. Bruniza Uniformes, na Romeu Lauro, Verlang, 1520, em frente à Policlínica. Mármores e granitos Marmoraria Granibel. Acabamentos em geral. Revestimento de escadas, churrasqueiras, soleiras, capelas, túmulos e lápides. Revestimento de móveis sob medida para bancadas, pias e lavatórios. Granibel, na Rua Marília, 765, próximo a Ciretran, em Francisco Beltrão. Fone 3523-4965. Beltrão Tapetes, tatames, grama sintética, malotes, sacolas para condicional e tapetes automotivos personalizados com a marca da sua empresa. A Beltrão Tapetes conta com máquinas modernas, garantindo acabamento impecável e maior durabilidade para capachos e tapetes. Conheça a sandália anti-estresse Vital Color. Beltrão Tapetes, fone 3524-1004. Costa Consórcios. Cuidar da família é saber investir. Williams Costa pode garantir. HS Consórcios, estabilidade e segurança. Realizar um sonho, investir. Vem prosperar, vem planejar. A melhor decisão pra você ganhar. Costa Consórcios. Solução financeira inteligente.
todo ser humano pode se dar bem se copiar o outro. É verdade isso, professor Williams? Sim. Para quem não me conhece, eu sou Williams Costa, empresário, corretor da HS Consórcio Francisco Beltrão e também escritor e palestrante. Dentro do programa Gerencie Sua Vida, eu tive a oportunidade de ler mais de 300 obras, do qual eu copiei textos, ideias e fui trazendo isso para um conceito do programa Gerencie Sua Vida, que faz o despertar na consciência das pessoas para uma vida próspera e feliz. Ser próspero e feliz depende de esforço, de dedicação, disciplina e principalmente de foco no foco. Quem está trabalhando comigo agora há pouco tempo é o Luciano Stenbach. A maioria das pessoas conhece o Luciano, né, como gerente de loja. Hoje ele está na HS Consórcio. Tenho lá o Adrian também, que trabalha comigo, já faz 4 anos. E essas duas pessoas sempre têm tido a oportunidade, junto comigo, de estarmos focados naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente realmente precisa e que faça acontecer. A maioria das pessoas hoje está saindo do foco do bem, está saindo do foco da disciplina, está saindo do foco de ser referência no que faz. E se você não está contente com a tua vida pessoal, profissional e financeira, vamos copiar quem faz bem feito. Eu não sou perfeito, mas eu começo a observar outras pessoas. Legal o que essa pessoa faz. Eu copio ela e faço do meu jeito. E hoje, a coisa mais barata que existe na face da terra é aprender com o erro dos outros. Às vezes tem lá um conhecido teu, um parente teu, que um filho de menor pegou o carro do pai e tombou o carro. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, né, com a vida dessa pessoa, mas é um carro sem seguro e deu perca total. 50 mil de prejuízo. Se eu entender que isso não é bom para mim, eu não vou repetir isso, é um exemplo que não custou nada para o meu bolso, mas quem errou custou caro. Todas as pessoas podem copiar o outro, mas faça do teu jeito, faça o teu melhor. O mundo, sim, é copiado. E nós temos que copiar a mente de Cristo, onde o perdão, o amor, a compreensão, a compaixão pode ser praticada por mim, por você, por todos nós. Ah, Williams, tu não conhece a minha história. Ah, Williams, você não conhece meu marido. Ah, você não conhece meu filho. Ah, você não conhece minha mãe e meu pai. Se eu quero que essas pessoas melhorem, a mudança primeiro começa em mim. Muda que o outro muda. Seja feliz, Deus te abençoe. Forte abraço. Existem 4 maneiras de você comprar um imóvel. A primeira alternativa é à vista. É um ótimo negócio. O mercado hoje oferece no mínimo 10% de desconto para pagamento à vista. Guarde essa informação. A segunda alternativa é você financiar. O problema é que você compra uma casa financiada e paga 3. A terceira alternativa é você não fazer o consórcio porque demora muito e você fazer o valor de uma parcela mensal de um bem próximo do que você deseja comprar a casa e guardar esse valor todo mês na poupança. O problema é que nos falta disciplina e quantos anos levaria para você juntar o dinheiro desse bem. A quarta alternativa é a mais inteligente. É você fazer uma carta de crédito com a Costa Consórcios, corretora autorizada da HS Consórcios, e todo mês você está mais perto do teu bem, sem pagar juros. E quando contempla, você ainda tem o desconto de 10% na compra à vista. A tua taxa de 22% passará a ser apenas 12%. Pense nisso. Nossos filhos cresceram. O que antes eram histórias inocentes. Os 3 porquinhos, o lobo mau, João e Maria. Contos que despertavam curiosidade, imaginação e até um medo saudável. Hoje deu lugar a algo mais sutil e perigoso. A ilusão moderna. Agora, a manipulação os cercam de todos os lados, pelas distrações infinitas que transformam adolescentes em seres condicionados, limitados a não refletir sobre o bem, o mal e a própria essência da vida. Por isso, nossa missão como pais é outra. É reacender neles a centelha da verdade. Restaurar o poder de questionar, sentir e pensar com profundidade.
consciência desperta, alma reconhecida, mente iluminada, corpo em sintonia e um coração que pensa, capaz de distinguir o que liberta do que aprisiona. Porque educar hoje é muito mais do que ensinar. É despertar olhos que enxergam o mundo além do medo e da ansiedade, além da dor, onde a paz é realidade. Em Deus tudo é possível, sentir a força que nos guia e protege. Mistérios e segredos, felicidade e contemplação, triunfo e merecimento, tudo se mistura, gratidão. Quer entender como isso se manifesta na vida? Nosso dia a dia não é só estresse, ansiedade, preocupações e cobranças. Nossa trajetória tem a ver com missão de vida, quando o trabalho encontra honestidade de propósito, talento e vocação. Prosperar deixa de ser tormento. Um chamamento aos jovens desse mundo: seja fiel aos ensinamentos de Cristo e não desista de ousar. Arrisque novas estratégias e invista seus esforços no bem comum. Reinvente-se na jornada, porque logo adiante existe um destino não escrito, mas trilhado pela sua vontade de vencer. Sim, nós podemos construir um mundo sem competição vazia, sem aparência, sem mentiras e sem preguiça. É pelo despertar da consciência que a realidade tão sonhada se cria. Crie pelo verbo, imagine a vida que te inspira e ouse vivê-la. Tudo passa, mas quando seu ser se sintoniza à vontade de Deus, algo acontece. O eterno te alcança, as bênçãos surgem e a dúvida desaparece, onde a jornada da vida fica leve e próspera. Quer saber como? Jovens.com. Conexão, autoconhecimento. Um projeto da PI, Sudoeste em parceria com o programa Gerencie Sua Vida. Uma só voz que te dá uma pista do que te espera. Uma jornada de descobertas e revelações. Não é uma fórmula do sucesso, é um chamado que te desafia a ser feliz e bem-aventurado. É missão, é servir ao próximo com amor, empatia, respeito e dedicação. É transformar cada gesto em cuidado, cada palavra em luz, cada atitude em propósito e direção. É vivenciar com coragem, verdade e sabedoria a sua melhor versão como ser humano.